Matemática 11º ano, Ensino Médio, são 2 níveis abrangidos por esta aula. Derivadas, aula 1, vamos falar da taxa média de variação e da reta tangente. Servem, portanto, de introdução a estes temas, de introdução ao capítulo das derivadas. Se gostar da aula, não hesite em fazer like e em partilhar com os seus amigos. Esta secção vamos falar de reta tangente. Seja f uma função real de variável real e admitamos que é contínua no intervalo aberto que contém o ponto x0. Consideremos dois pontos de coordenadas x0, f de x0, que é o ponto P, e o Q de coordenadas x0 mais h e f de x0 mais h do gráfico de f. Vamos considerar, para compreender o que aqui apresentei neste texto, vamos considerar uma aplicação dinâmica com estes pontos marcados. Estamos a visualizar, portanto, os pontos P e Q de coordenadas x0, f de x0 e x0 mais h, f de x0 mais h, pontos do gráfico de uma função f, que é contínua no ponto da abscissa x0. E nós vamos agora considerar a reta secante ao gráfico da função nos pontos P e Q. Temos que essa reta, pelo que acabamos de ver há pouco, tem como declive a taxa média de variação nos pontos no intervalo x0 e x0 mais h. Se fizermos a taxa média de variação, obtemos neste caso presente f de x0 mais h menos f de x0, portanto é a imagem do limite superior do intervalo menos a imagem do limite inferior, portanto f de x0 mais h menos f de x0, e aqui o h do denominador resulta de fazer x0 mais h menos x0. Portanto, x0 mais h menos x0 é igual a h. Portanto, taxa média de variação no intervalo AB é f de b menos f de a sobre b menos a. Ora, aqui o b menos a fica simplesmente o h. E, feitas as contas, chegamos a 0.424 de taxa média de variação neste intervalo. Agora vamos observar o que acontece quando h se aproxima de 0 por valores superiores. Note-se que a reta tangente está-se a aproximar da reta t, que é a reta tangente ao gráfico de f no ponto da abscissa x0, e observamos também que a taxa média de variação está a aproximar-se de 1. Efetivamente, a reta que está representada a azul, a reta t, que chamamos reta tangente ao gráfico da função no ponto x0, tem de coordenadas, tem de equação y igual a 1x mais 1.25, pelo que observamos que a taxa média de variação está a tender precisamente para 1. Já vai em 0.98 e a determinada altura nós vamos deixar de ter taxa média de variação, porque já não temos dois pontos, não temos um intervalo, temos apenas o ponto x0 e falamos no limite quando o h tende para 0, foi isso efetivamente que fizemos, o h tende para 0, da taxa média de variação no intervalo x0 e x0 mais h, portanto, o intervalo de extremos x0 e x0 mais h. Portanto, é assim que se obtém o valor do que chamamos de declive da reta tangente. E se fizéssemos a aproximação por valores inferiores, o procedimento seria o mesmo. Estamos a observar precisamente a reta secante a tender para a reta tangente até que a certa altura, quando o h, que neste momento é menos 0.3, quando o h fica rigorosamente igual a 0, ora note-se ficaria a taxa média de variação no intervalo x0, mas isso não pode ser, porque a taxa média de variação só está definida no intervalo, e por definição o intervalo tem que ter o limite superior do intervalo tem que ser maior que o inferior, não pode ser igual, e portanto quando chegamos ao 0 não vamos ter a taxa média em x0, mas sim o limite quando h tende para 0, que foi efetivamente isso que observamos, de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Aqui neste caso igual a 1, portanto a reta tangente, ou o declive da reta tangente, melhor dizendo, obtém-se por este meio. É agora natural a seguinte definição. A definição de reta tangente. A reta tangente ao gráfico de f no ponto de coordenadas x0, f de x0, é a reta que passa em P e que tem declive m, onde o declive é dado pelo limite quando h tende para 0, de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Portanto, isto admitindo que o limite existe. Ou seja, foi isso que acabámos de ver há pouco na aplicação dinâmica. Portanto, vimos uma interpretação gráfica
de fazer o limite quando h tende para zero da taxa média de variação, e é isto que aqui temos. Podemos pensar que o declive da reta tangente vai ser dado pelo limite quando h tende para zero da taxa média de variação no intervalo x0 e x0 mais h, admitindo que este limite existe. Portanto, há casos na matemática em que o limite não existe, não estamos propriamente preocupados com essas situações agora, mas, portanto, tem que mesmo que existir, e a reta tangente é a reta que passa neste ponto e que tem este declive. Portanto, dado um ponto e o declive da reta, conseguimos definir totalmente a reta. Vamos prosseguir com o exemplo. E temos aqui o segundo exemplo desta aula, que consiste em determinar a equação reduzida da reta tangente ao gráfico da função, definida por fx igual a 1 sobre x, no ponto da abscissa menos 1. Portanto, temos a expressão algébrica de uma função, temos um ponto e queremos saber a equação reduzida da reta tangente neste ponto. Vamos então à resolução. Comecemos por determinar o declive da reta tangente no ponto da abscissa menos 1. E o que acabámos de ver na definição era que o declive é dado por este limite que aqui estamos a ver. Limite quando h tende para zero de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Neste caso, o x0 é igual a menos 1, que é a abscissa do ponto de tangência. E agora, para fazer o f de menos 1 mais h, como devemos proceder? Devemos considerar a expressão original da função f e colocar onde aparece um x, o menos 1 mais h. Ou seja, o f de 20 é 1 sobre 20. O f de 1000 é 1 sobre 1000. O f de menos 1 mais h é 1 sobre menos 1 mais h. É isto que temos aqui. Relativamente ao f de menos 1, calculamos o f de menos 1, substituindo x por menos 1 e fica 1 sobre menos 1, que é menos 1. E como aqui temos um menos, fica menos menos 1, que fica mais 1. De onde sai esta expressão que aqui estamos a ver. Vamos então juntar tudo na mesma fração, no que diz respeito ao numerador. Ou seja, o 1 é menos 1 mais h sobre menos 1 mais h. Portanto, o denominador comum fica menos 1 mais h. E juntando as duas expressões, fica 1 mais menos 1 mais h sobre menos 1 mais h. Este 1 simplifica com este 1. E vamos ficar simplesmente com, no numerador desta fração, ficamos com h sobre menos 1 mais h. E como dividir por um número é o mesmo que multiplicar pelo seu inverso, estamos a dividir por h, é o mesmo que multiplicar por 1 sobre h. Temos agora, então, numerador vezes numerador fica h e denominador vezes denominador fica h vezes menos 1 mais h. E este h simplifica com este h e ficamos com um limite, caso não fizéssemos a simplificação, note-se que ficaria 0 sobre 0, porque eu substituir o h por 0 no numerador e no denominador, é assim que procedemos para calcular um limite, substituímos na expressão o h por 0, só ficávamos com um problema, que é 0 no numerador e 0 no denominador. Portanto, isto não pode acontecer na matemática e por esse motivo nós fazemos uma simplificação prévia. Este h simplifica com este h e fica simplesmente o limite, quando h tende para 0, de 1 sobre menos 1 mais h. Limite este que já dá para fazer sem qualquer problema. E ao substituir o h por 0, fica 1 sobre menos 1 mais 0 e vai ficar, portanto, menos 1. É este o declive da reta tangente. Portanto, a reta tangente é a reta que passa no ponto menos 1, menos 1. Já tínhamos visto que a imagem de menos 1 é menos 1, porque é 1 sobre menos 1, e que tem declive menos 1. Antes de prosseguirmos, vamos só recapitular o que fizemos. Portanto, através da forma do cálculo do limite, da derivada de uma função a partir do limite, a partir da sua definição, nós conseguimos encontrar o declive da reta tangente. O declive da reta tangente é dado por este limite que aqui está. E, portanto, o limite consiste em fazer a avaliação do f de menos 1 mais h menos f de menos 1 sobre h na função dada e depois simplificá-la. E esta simplificação é obrigatória porque, caso não o fizéssemos, teríamos uma determinação do tipo 0 sobre 0, que não faz sentido na matemática. Mas depois de simplificarmos, após alguns cálculos, ficamos então com um limite que já dá para fazer facilmente. Vamos então prosseguir. Nós sabemos que a equação da reta tangente vai ser, portanto, da forma y igual a menos x mais b. Sabemos que a equação reduzida de uma reta
é da forma y igual a mx mais b, mas como o declive é menos 1, fica y igual a menos x mais b. Para encontrarmos o b, basta trabalharmos com o ponto de tangência, o ponto de coordenadas menos 1, pomos aqui o menos 1, aqui o menos 1, e ficamos com algo do tipo menos 1 igual a menos 1 mais b. E agora, para encontrar o b, fica simplesmente menos 2, porque aqui menos 1 dá 1, passa 1 para o outro lado, fica menos 1, que é menos 2, o b é, portanto, menos 2, e temos que a equação reduzida da reta tangente no ponto da abscissa menos 1 é y igual a menos x menos 2. Portanto, já sabíamos que a reta tinha esta forma, acabámos de descobrir que o b era menos 2, e, portanto, fica esta a equação e a resposta final ao problema. Vamos agora representar a reta tangente ao gráfico da função definida por fx igual a 1 sobre x no ponto da abscissa menos 1. Portanto, a reta que acabamos de determinar, a equação que acabamos de terminar. Temos aqui o gráfico da função definida por fx igual a 1 sobre x e vamos então representar a reta utilizando o ponto de tangência. Já sabemos que o ponto menos 1 é o ponto de tangência, é ponto comum à reta e à função, ao gráfico da função, e agora podemos trabalhar com outro ponto, por exemplo, o ponto da abscissa 0. Substituindo o x por 0, obtemos menos 0 menos 2, que é menos 2, e portanto 2 pontos são suficientes para suportar uma reta. Aqui temos o ponto de tangência, menos 1, e aqui temos o outro ponto, 0 menos 2, e agora a reta tangente da equação y igual a menos x menos 2 está aqui representada. Portanto, é a reta tangente pretendida e conseguimos com isto ilustrar o que andamos a fazer analiticamente. Andamos a calcular a equação reduzida da reta tangente ao gráfico da função no ponto da abscissa menos 1. A aula chegou ao fim. Há agora que praticar e bem os conceitos relacionados com a aula 1, portanto, taxa média de variação e reta tangente. Portanto, sugiro que se resolva a parte, os exercícios correspondentes na ficha de derivadas a esta aula, portanto, aula 1, taxa média de variação e reta tangente. Se gostou da aula, não hesite em fazer like e em a partilhar com os amigos.